Que alegria encontrar você no programa A Redenção, este momento todo especial onde nós sim, através dos ensinamentos de Santo Afonso, crescemos juntos na fé, na esperança e sempre rumo à santidade, rumo à salvação, à vida eterna. E claro que você está aí, quem sabe já preparou tudo, Bíblia está aí do ladinho, não é? Se tem obras espirituais selecionadas de Santo Afonso, deixe pertinho de você também, mas se você ainda não tem, é só ficar atento à Redenção, que nós vamos partilhar tudo com você e vamos crescer juntos. Sempre aqui no A Redenção junto com a gente, missionário redentorista, Padre Frederico Ozanam, e é sempre um prazer ter o senhor conosco, não é, Padre? Deus abençoe você, Caís, abençoe também meu irmão, minha irmã. É uma alegria estarmos juntos para mais um programa, A Redenção. Juntos com Santo Afonso Maria de Ligório, por meio dos seus escritos espirituais, nós queremos crescer na fé, na esperança e no amor. Hoje nós começamos uma nova obra, Caís. Isso nós mesmo. Começamos a obra Preparação para a Morte. Que isso, Padre? Um livro de Santo Afonso de 1758. E hoje o tema específico desse programa é a brevidade da vida. Ô Padre, e aí quando a gente fala, né, você falou, o povo pode assustar, né, preparação para a morte, mas o Santo Afonso aborda temas que levam a gente a pensar, a questionar, né, a gente está vivendo nesse mundo como? Será que é com esperança na vida eterna? E o título já dá para dizer muito, né, Padre? Brevidade da vida, essa vida passa rápido. E claro, nos faz pensar onde nós depositamos a nossa esperança. Isso. Se a vida é breve, como ensina Santo Afonso, nós devemos, claro, ter um tesouro. E esse tesouro é o próprio Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Estamos no tempo do advento, que nós precisamos é abrir o nosso coração para experimentar toda essa graça de Deus, que o Espírito Santo nos conduza neste momento. Conduzidos pela força e pela graça do Espírito Santo de Deus, agora vamos meditar a palavra do Senhor, que sempre você já sabe, nós sabemos, todos nós sabemos, é verdade, vida, é luz para a nossa caminhada. E a palavra de Deus hoje, abre aí a sua Bíblia, está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 29 a 35. 1 Coríntios, capítulo 7, 29 a 35. E a palavra diz assim, Isto, porém, eu digo, irmãos, o tempo oportuno abreviou-se. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não estivessem adquirindo coisa alguma, e os que tiram proveito do mundo como se não aproveitassem, pois passa a figura deste mundo. Eu gostaria de que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar à mulher. E assim fica dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito.
A mulher casada, porém, preocupa-se com as coisas do mundo e como agradar ao marido. Digo isso para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço, mas para que vivais de modo honesto e sirvais constantemente ao Senhor, sem distrações. Padre Frederico, este mundo passa rápido, a vida aqui é passageira, então a gente sempre tem que ter em primeiro lugar, agradar ao Senhor e evitar essas distrações que vão aparecer no nosso caminho, é isso, Padre? Convite que faz São Paulo quando escreve aos Coríntios, especialmente para que a gente saiba servir a Deus constantemente. Aí está a razão da nossa vida. Sim. De Deus nós viemos e para Ele somos chamados a retornar. Então São Paulo vai apontar para a fonte da vida verdadeira, que é o próprio Jesus, e vai dizer no versículo 31, a figura deste mundo passa. Como quem diz assim, nós não temos aqui morada eterna, definitiva. Somos aqui passageiros, como cantamos, romeiros na direção da Trindade, sem véu. Então, o fazer valer essa vida significa o servir ao Senhor. Ele vai dando esses conselhos aos não casados, aos noivos, mas o que a gente traz para a nossa reflexão aqui hoje a partir do texto de Santo Afonso, casando com esse texto, é essa realidade da figura do mundo que passa. Mas os céus e terras passam, mas a palavra de Deus que permanece. Então, buscar no Senhor a nossa força, o nosso auxílio, a nossa proteção, colocar nele toda a nossa vida. Isso significa, de verdade, o segredo apontado por São Paulo para uma vida feliz. Buscar em Deus o sentido derradeiro, total da nossa vida, que aqui é passageira. Ô Padre, e aí quando a gente fala, né, essa vida é passageira, a gente tem que buscar o alto, o céu, nós somos feitos para o céu. É claro que nós somos humanos, vivemos nesse mundo, temos algumas preocupações neste mundo, temos que viver algumas coisas e isso é normal. Mas é aquela questão de buscar colocar Deus em primeiro lugar em tudo. É o estar no mundo sem ser do mundo, isto é, sem ser mundano. O que significa ser mundano? É o esquecer-se de Deus, é viver como se Ele não existisse. É não pautar a minha vida de acordo com a palavra dele que salva e liberta o próprio Jesus. Então, nós estamos no mundo. Não podemos ignorar essa realidade. Sim. Somos seres no mundo. Mas a nossa vida aqui, recorda São Paulo e também Santo Afonso, ela deve sempre apontar para o céu. Somos aqui estes caminheiros que, auxiliados pelo Senhor, são amparados, protegidos e guiados para a direção da visão beatífica, isto é, o ver, contemplar a Deus face a face. Seja esse o nosso desejo profundo. E tudo fazer para a maior glória de Deus sempre, porque isto confere à nossa vida um sentido pleno. É o Senhor que derramou seu precioso sangue e entregou a sua vida na cruz. Ele fez isso para manifestar o seu amor para conosco. Então, é preciso que coloquemos em nossa vida esse tempero que não pode faltar jamais do amor de Deus para conosco e a nossa resposta a este amor que por primeiro nos amou. E aí, não sei se você já ouviu um ditado, não sei se o padre já deve ter ouvido, que o pessoal fala assim, nunca foi entre eu e o outro, mas foi sempre entre eu e Deus. Então, as nossas atitudes neste mundo, nós temos que buscar o que eu estou fazendo que agrada a Deus. Eu não vou fazer para agradar ninguém e nem para desagradar ninguém por vingança, não é que a gente chama muitas vezes, né? Vou me vingar, vou tratar com a mesma moeda. Não, as coisas é entre eu e Deus. Porque quem eu tenho que agradar, quem eu tenho, vamos dizer assim, prestar contas, é ao Senhor. Por isso que as minhas atitudes devem se basear, eu estou agradando a Deus ou não? É fácil? Não é fácil, Padre, é luta. Por isso que existe confissão, por isso que existem os sacramentos para nos ajudar, não é, Padre? Então é uma luta diária. É o combate espiritual. É o combate pela espiritual. Fé. É claro que nós, pecadores, falhamos, mas Deus não nos desampara. Ele nos concede, por sua igreja, por exemplo, os sacramentos, para que a gente possa se refazer
e retomar a nossa caminhada de um jeito novo. E não desanimando, mas pela conversão, pela entrega de vida, trilhando esse caminho verdadeiro e pleno que é o próprio Jesus. E aí aqui no trecho, né, que fala da brevidade da vida, Santo Afonso começa dizendo assim, ó, o que é a nossa vida? É vapor que aparece por um instante. E aí ele vai falando comentando, né, meditando sobre tudo isso. E lá na frente diz assim, quantas pessoas andam preocupadas a tecer a teia de sua vida, ordenando e combinando com arte seus mundanos desígnios, quando surpreende a morte e rompe tudo. E aí a gente pode aqui falar da morte, sim, que isso é uma certeza para todos, mas a gente pode falar também de uma enfermidade que nos impede de viver, talvez algo que a gente tinha um apego, né, padre? E estava vivendo, tendo aquele apego, e vivendo e colocando todas as nossas forças, achando que aquilo lá era tudo pra gente. De repente, nós somos pegos de surpresa, ou com uma enfermidade, ou com algo que nos impede de viver aquilo que estávamos colocando toda a nossa esperança, e aí o mundo cai e tudo perde sentido. Por isso, a necessidade de colocarmos a nossa esperança na rocha firme que sustenta a nossa vida, que é o Cristo. É o Cristo. Porque se a gente alicerça a nossa casa na areia, quando a tempestade vier, nós estamos sujeitos a cair, a desmoronar. Então, para que a nossa vida não perca o sentido, não se despedace quando do vento contrário, que nós a edifiquemos sobre a rocha, que é Jesus, vai nos ensinar Santo Afonso, a procurarmos agir de modo que toda a nossa ação aqui sirva para conquistar a vida eterna. Ou seja, não se trata de viver de qualquer jeito, mas traduzindo no próprio existir o amor a Deus, o amor ao irmão, e aquilo que nós fizermos aqui sirva-nos, claro, para alcançar o céu. Jesus já abriu para nós as portas da eternidade. Agora, da nossa parte, tem que haver esse compromisso, seguimento a Cristo, de muito amor a Ele, de doação aos irmãos e irmãs, como fez Nossa Senhora também, para que a gente possa conquistar a vida eterna. Diz a palavra de Deus assim, diante de Ti eu coloco a vida e a morte. A gente tem que saber escolher. Então, que escolhas estamos fazendo? As escolhas que eu tenho feito, elas têm conduzido a minha vida para o céu, para a eternidade feliz ou não? Então, que a gente reflita e aproveite especialmente esse tempo santo do Advento para bem nos prepararmos para o Natal do Senhor que vem. Veio uma primeira vez quando do seu nascimento, do seu Natal, e virá uma derradeira vez na sua parousia, na vinda gloriosa, para julgar os vivos e os mortos. Portanto, estejamos preparados. Ô padre, o senhor falou do tempo do Advento. Nesse tempo, as pessoas sempre têm o costume de montarem o presépio em suas casas. E o presépio nos fala muito sobre o que nós devemos valorizar neste mundo, né? Um Deus que nasceu na simplicidade, na verdade, na humildade. Então, façamos esse exame de consciência que o padre Frederico está dizendo que é muito importante, né, padre? Ô padre, e aí para nos ajudar a meditar, a viver da melhor forma, essa brevidade da vida, a gente tem sempre o Redenção no Dia a Dia. O Redenção no Dia a Dia, que é esse exercício prático. Sim. Aquilo que nós falamos aqui, a gente procura traduzir no concreto da nossa vida, na concretude da vida, de uma forma muito simples e prática. De modo que a sugestão para esta semana é viver o exercício do desapego, ou seja, esse desapegar-se daquilo que é material e também dos apegos emocionais, colocar a nossa vida nas mãos de Deus com muita confiança. Essa capacidade de focar no essencial e também sermos solidários, generosos, especialmente para com quem mais precisa. Ô padre, aí quem está acompanhando a redenção? Olha eu fazendo pergunta para o padre, aqui eu sou você, viu? Alguém está lá acompanhando e fala assim, nossa padre, estou aqui fazendo um exame de consciência, realmente eu sou muito apegado, muito apegada. Para a gente viver esse desapego, é aquele esforço que o senhor disse, é aquele fazer a minha parte, não é? É se esforçar e vai conseguir. É esse esforço, mas em primeiro lugar essa consciência de quem nós somos, como recorda
palavra de Deus, nós somos pó e ao pó vamos retornar, ou seja, fala Santo Afonso, a nossa vida ela é passageira aqui, então Sim. é claro que nós precisamos dos bens materiais para sobrevivermos, mas não podemos colocar neles toda a nossa esperança, todo o sentido da nossa vida, não. São meios necessários, né? A gente passa por este mundo, claro, fitando, olhando para o eterno que é Deus, para o céu, o nosso bem maior. Então, que a gente tenha consciência de que a nossa vida aqui, ela tem um fim, né? Mas em Deus ela permanece eterna quando a gente realiza a travessia pela morte, a travessia para a vida verdadeira que Cristo nos alcançou por sua ressurreição. Lutemos para alcançar, então, essa vida eterna. Que bom é poder, junto com você, crescer, né, na intimidade com Deus, e é essa intimidade com o Senhor que nos faz capazes de, dia a dia, ir nos aproximando da vida eterna. E Santo Afonso, nos seus escritos, nos ajuda muito a viver tudo isso nessa terra. Inclusive, Padre, com uma obra de Santo Afonso que fala da oração. A oração, grande meio de salvação, obra importantíssima desse santo doutor da oração, esse mestre que tanto rezou, que tanto nos ofereceu por seus escritos espirituais, falando sobre esse tema tão caro, a vida cristã, a nossa vida espiritual. E aqui no programa Redenção, a gente sempre destaca um trecho dessa obra, não é, Padre? Para nos ajudar a crescer como homens e mulheres de oração. E nesta semana, o trecho diz respeito a Deus como o único fundamento da nossa esperança. Diz Santo Afonso: quando estou certo de que, com a oração, obterei a vida eterna e todas as graças necessárias para consegui-la, e sei que Deus não me negará a graça de rezar sempre, porque a concede a todos. Se eu quiser, então, tenho o fundamento certo de esperar de Deus a salvação eterna, contanto que, de minha parte, não falte nada. Ou seja, a oração como esse meio tão importante para a minha salvação. Eu devo me exercitar nesta prática cristã, falar com Deus, falar com o Senhor. Olhe para a sua vida, meu irmão, minha irmã, especialmente nesse tempo santo do Advento, e se pergunte: tenho rezado? Tenho reservado um tempo para a minha oração especialmente voltada para Deus? Eu consigo pensar no Senhor e, claro, aplicar na minha vida a palavra dEle, o que Ele me fala, especialmente quando eu leio as Sagradas Escrituras, porque Santo Afonso vai dizer que é este meio que nos ajuda a de Deus obtermos as graças necessárias à nossa salvação, ou seja, ao acesso pleno à vida eterna. Claro que vida esta que começa já aqui neste mundo, mas a sua plenitude, a sua totalidade, nós teremos quando do nosso encontro com Deus. Por isso a importância de rezarmos, de falarmos com Ele, para sabermos por onde irmos, por onde encaminharmos a nossa vida de modo a satisfazer sempre a vontade do Senhor nosso Deus. E é isso, o pessoal está em casa, Padre, e pergunta assim: Padre, mas essa oração que o senhor diz, eu rezo o texto em família, eu leio a Bíblia todos os dias, é essa oração? É um caminho, né, Padre? Caminho, né? É uma forma de visibilizarmos a nossa comunhão com Deus. Isso mesmo. Existem tantas formas de oração. A Caísa citou algumas, muito válidas. Especialmente se consegue rezar em família, isso é muito precioso. É verdade. Você tem essa prática, continue vivenciando isso com a sua família, porque a oração é a nossa força. Sempre. Ela nos une com Deus e também, é claro, com os irmãos e irmãs. Mas especialmente, se você pode, claro, não está enfermo, acamado, a prática da oração especialíssima, que é também a Santa Missa. Procure participar. Hoje aqui no programa Redenção estamos falando de um tema importantíssimo, é a brevidade da vida. Essa vida passa no estalar de dedos e a gente tem sempre que fazer a nossa parte, porque a graça de Deus em nossa vida ela é certa, hein? E aí Santo Afonso, Padre, Santo Afonso sendo o mestre da oração, ele tem
uma palavra muito próxima da nossa realidade. Todos os escritos dele é muito próximo do que a gente vive. Lógico que foi escrito em outro tempo, mas é muito fácil de trazer para nós. Exatamente, ele procura traduzir para a nossa vida aquilo que para o seu tempo era algo talvez muito distante. Digamos, a teologia, a vida espiritual, ele procura trazer para o simples da vida. Ele lida com os mais simples. E claro, ele também nos ensina, na prática oracional, a tratarmos com Deus, a falarmos com o Senhor de uma forma muito afetuosa, com muito carinho. Suas orações são tão belas. Ele dirige-se, por exemplo, ao nosso Senhor, à Virgem Maria, uma linguagem muito afetiva, muito terna, como, por exemplo, de um filho para com a mãe, né, quando ele se refere a Nossa Senhora. Então, ele nos ajuda a traduzir para a nossa vida, a colocar em prática de forma muito direta a oração. Não é algo distante, afastado de quem quer se dedicar ao Senhor, não. É algo que nós podemos e devemos nos dedicar e fazer como quem fala com um amigo, porque Deus é o nosso amigo verdadeiro, né? E aí, para nos ajudar ainda mais em tudo que nós estamos meditando no programa hoje, tem sempre o pensamento de Santo Afonso. O pensamento de hoje diz assim, ó: a luz da fé nos ensina que no agora começa a eternidade. Apressa-te em tomar o remédio oportuno. Decide entregar-te inteiramente a Deus e começa, desde já, uma vida que não te aflija, mas que te proporcione consolo na hora da morte. É o que nós falamos durante todo o programa, não é, Padre? Exatamente, né? No aqui e agora da vida, nós escolhemos a eternidade em Deus ou não. Então, que a gente tenha essa consciência de fazermos boas escolhas, né? Em tudo amarmos e servir, porque nós temos esse tempo da vida que vai dizer, né, do peso das escolhas que fizemos, do nosso amor ou não ao Senhor Deus, né? Como diz uma canção, nós só temos hoje para amar, né? Não espere, não deixe para depois para você dizer para as pessoas que são caras a você que você as ama, porque nós não sabemos do dia de amanhã. É verdade. Então, abrace, ame, diga para o outro o quanto é querido e amado, enfim, especialmente faça isso também para com o Senhor nosso Deus. Isso, e vamos rezar então com Santo Afonso, pedindo essa graça para ele, de amar mais. Só temos hoje, só temos o agora para amar, de viver bem neste mundo, porque é o amor que vai nos aproximar da eternidade. Então, vamos rezar com fé, hein, Padre? Vamos lá. Quanta gratidão vos devo, meu amado Salvador, como pudestes prodigalizar tantos benefícios a um traidor e ingrato para convosco. Apenas entrando no mundo, afastei-me de vós, entreguei-me à morte e à corrupção, mas vós, por vossa graça, me restituístes a vida. Obrigado, Senhor, pela bênção que me resgata. Senhor, estava cega e me abristes os olhos. Tinha-vos perdido e fizestes que vos tornasse a encontrar. Ó Deus de misericórdia, fazei-me conhecer o muito que vos devo e que chore as ofensas que vos fiz. Ó Maria, minha rainha e minha mãe, ajudai-me pela vossa intercessão. Mãe de Deus, rogai por nós. Ó Padre, que a oração sempre nos aproxime de Deus e nos faça colocar Deus também, nos ajude a colocar Deus em primeiro lugar. Colocá-lo como o centro da nossa vida, né? Isso. Peçamos então a bênção de Deus para a nossa caminhada, para a nossa vida ser realmente iluminada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça sobre você a saúde, a alegria, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Até o próximo encontro, nós contamos com a companhia de todos, Padre. Aguardamos você. Isso. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor. O